onde você tirou essa referência de virar gorila? Porque isso é um número meio já datado, antigo. Foi sobre isso mesmo. Eu comecei a perceber que o circo e o humor em geral, ele era muito machista com as mulheres. O único lugar que a gente podia pertencer era ou de perfeição, né? Se você perceber, a assistente do mágico, a mulher que anda em cima do arame, bailarina. Correndo perigo, correndo perigo. Sempre correndo perigo, ou a aberração. A Que aí, se mulher você- barbada. Ou a mulher gorila. E aí eu pensei, como eu sou palhaça, eu pensei, então eu quero fazer. E se eu começar o meu espetáculo, que é o King Kong Fran, com a aberração, que é a mulher completamente barbada, peluda, gorila, e aos poucos ir virando essa mulher humana, que é a palhaça, que é a Fran, a minha É o palhaça. palhaço como auge do humano. É extrema humanidade nas suas figuras. Educação para as massas. Adorei. É isso mesmo. Acolher a diferença, a singularidade. E é engraçado que as pessoas falavam assim, você tá fazendo curso de palhaço, e aí? Muita gargalhada. Eu falava, cara, às vezes só choro. Muita lágrima. Muita né? lágrima, muita lava, muito horror. A gente não só ficava... Eu acho que a função do humor é a gente questionar quem está no poder, em qualquer lugar de poder, entende? E a mulher nunca esteve no poder. A mulher sempre foi minoria. Então, assim, a gente ridicularizar essa figura, por exemplo, ou como a gente vê no circo, no humor em geral, que tem muito racismo, que tem muita transfobia, que tem muita homofobia. Isso é algo que ainda existe, E sabe? você preferiu o caminho de se intitular palhaça e não humorista, É. que tem uma diferença. Tem. Qual é? A palhaça, o meu humor, ele tem o limite de falar sobre mim. Por exemplo, eu me ridicularizo para fazer humor. E aí, se você vê a Fran, você vai falar, não, Fran, você aponta todos os homens héteros do mundo. Você não está se ridicularizando. Mas, na verdade, o que eu faço com a Fran é uma inversão, é um jogo. Porque toda a dramaturgia que eu construo com a minha palhaça, na verdade, é o que nós, mulheres, sofremos diariamente. E aí eu coloco como se a Fran fosse, no mundo imaginário dela, a causadora de toda essa violência. Por exemplo, as mulheres sofrem violência doméstica, sofrem, né, a violência física. E aí eu coloco como se a Fran estivesse fazendo isso. No King Kong Fran mesmo, ela vem para vingar todos os homens. Então, ela assedia todos os homens, sabe? Ela constrange todos os homens a partir do próprio corpo. Isso no mundo real não existe. Esse aqui veio com uma camisa e outra camisa aberta por cima. Você sabe qual é esse código, né? É um desafio. Ele quer que eu avance. E eu vou avançar. Tá vendo? Não se defendeu. Eles são tão simples, né? E também a mesma coisa, uma camisetinha e uma camisa aberta. Se vocês verem na rua, vocês já sabem. Eles estão pedindo que a gente chegue lá, olha. Avance. Estão constrangidos? É que a minha obra, ela acontece no limiar do constrangimento e do terror. Pra parte do público, pra outra parte, a cortiçar. Apenas comédia. Afinal, o humor tem limite. Tem limite? Ai, que difícil. Pois é, é uma difícil. pergunta que gasta, né? É.
Eu não gosto de... Eu acredito no constrangimento para ensinar. Por exemplo, quando alguém joga papel na rua, eu não consigo falar, seu porco, idiota, porque a pessoa fala, vai se ferrar, e fica por aquilo. Se eu pego o papel e falo, olha, minha mão não caiu de jogar no lixo, a pessoa fica tão constrangida que eu acho que ela pode aprender alguma coisa. Então, tem algum constrangimento que passa a mensagem. Só que aí tem que saber qual o limite do constrangimento, não sei até que ponto, entendeu? Eu, enquanto mulher, uma pessoa trans, ela tem o limite dela delimitado pelo mundo. O mundo limita a gente, né? A questão racial também, o racismo limita essas pessoas. O homem branco, hétero, cis, ele é ilimitado no mundo. Ele nunca ninguém limitou ele. Ele pode tudo, né? Então, eu acredito que o humor feito por essas pessoas não tem limite. Então, eles saem ofendendo todo mundo. Enquanto o humor que parte, por exemplo, de uma mulher, que eu tenho privilégios por ser uma mulher cis e branca, mas ainda assim, eu sou uma mulher, eu já reconheço o limite. Eu não posso pegar um carro de aplicativo tranquila. Eu tenho que mandar minha localização para amigos meus, homens, para qualquer coisa. Entende? Então, assim, Eu entendo, o meu você está humor... falando de limites do horror e não limites do humor. Então, Bial, mas o humor, ele é construído a partir da dor. É verdade. Não existe... Se tá tudo Não bem... existe graça sem desgraça. Não existe graça sem desgraça. Então é isso, é daí que vem. Quando você vê pessoas produzindo um humor que escrotiza ou vulnerabiliza quem socialmente já é vulnerável, aquilo dali é apologia à violência. Eu não considero humor, É um entende? humor barato, né? Grosseiro. A tua música tá na peça, assim, de um álbum que você fez lá atrás. Quando a Rafa falou, vem fazer a direção da peça, a direção musical da peça, eu falei assim, gente, imagina, essa daqui já sabe tudo, já nasceu pronta a peça. Quando eu fui ver o ensaio, eu só chorava, né? Aquilo foi uma coisa muito forte, inclusive, um ensaio aberto com uma galera. E já com roupa de gorila, com tudo. Não, Era acho que um pré, alguma coisa. né? Era um ensaio, uma roupa de... Mas já era, a dramaturgia era essa. Já estava quase pronto e eu levantei aos prantos e abracei a Rafa. Foi uma coisa assim, e nunca vou esquecer daquilo, foi um raio. Cometas que passam no planeta Terra às vezes, e aquilo pra mim foi, eu vi um cometa, King Kong Fran, eu vi esse cometa. E quando ela me chamou para fazer a direção musical, eu pensei, imagina, essa peça está pronta, eu não tenho, sabe? Eu falei, ó, pega aí minhas músicas, faz o que quiser. Porque realmente ela já tinha muito uma ideia do que ela já queria. Então eu acho que eu só estava ali dando um apoio. No texto eu lembro, o Pedro Brício é meu coautor e co-diretor da peça. E ele dizia para mim, Rafa, toda vez que eu vejo a Fran, eu amo, eu acho engraçadíssima, mas desde que você me contou do caso que você sofreu, eu sofri um estupro quando eu tinha 18 anos, por um médico. Ui. E eu fui ser palhaça com 21. Então, de alguma forma, eu também estava tentando me salvar daquilo, sabe? Eu estava tentando encontrar caminhos para continuar vivendo mesmo. Porque quando você sofre esse tipo de violência, você acha que você é equivalente a um objeto, a uma coisa, que você não é um ser humano que pode ser respeitado. E aí ele falou para mim, quando você me contou que você passou por isso, eu entendi a profundidade da Fran de outro lugar. Eu queria muito que você falasse na peça. E eu falava, não, Pedro, isso vai acabar comigo. A Fran me salva porque eu consigo fazer humor, eu consigo fazer inversão com isso. E aí, na estreia, foi uma estreia tão linda, tava lotado. Teatro Ipanema? No Teatro Ipanema. E aí, o público tava tão comigo e a última cena não teria isso. E aí, eu falei, eu vou fazer. E eu lembro do Pedro, assim, olhando. E aí, eu fiz. Tanto que Você fez no improviso na hora? No improviso. E segue até hoje. A última cena, ela não foi escrita. Ela sou eu falando, não é uma personagem. Você sai do personagem e dá o seu depoimento. E eu digo, isso aconteceu comigo. E eu poderia me vingar agora, literalmente. Eu poderia escolher fazer comigo, né? Fazer com essa pessoa o que fizeram comigo. Só que eu escolhi fazer com isso uma peça de teatro. Eu escolhi transformar para conscientizar as pessoas e não virar uma criminosa.
Tem uma brincadeira, um teste psicológico que eu até faço numa música, que é o seguinte: que animal vocês gostariam de ser e por quê? Que animal você gostaria de ser? Uma baleia. Por quê? Porque nada pelos mares a fim, sem fim. Lindo, mas você não pode ser. Que outro animal você gostaria de ser e por quê? Um bonobo. Por quê? Faz sexo pra chuchu. Faz o tempo inteiro. Você não pode ser. Última vez. Última vez, juro. Que animal você gostaria de ser e por quê? Uma mosquinha na parede do Salão Oval da Casa Branca. Por quê? Porque eu sou repórter. E aí, a explicação... E você é tão inteligente já que você já sacou. A explicação é o seguinte. Façam esse teste depois. O primeiro bicho tem as características que você gostaria de ter, mas você não tem. O segundo bicho é o que você realmente é. E o terceiro bicho... Quem dera, quem dera! E o terceiro bicho é como as pessoas te enxergam. Olha, que interessante! É muito bom. Eu tenho uma tese. Por que que Eletrux deixou o palco, deixou a carreira de atriz e passou a ser só cantora mesmo? Quer dizer, cantora principalmente. Ela substituiu o Paulo Gustavo uma noite numa peça. Na noite em que Bárbara Eleodora, a crítica mais célebre, temida, terrível, estava na plateia e ela, Bárbara Eleodora, reparou naquela comprida que ela escreveu, Ela né? falou atuação satisfatória, principalmente de uma atriz alta e loura. Atuação satisfatória de Bárbara Eleodora, Era assim. tipo aplauso de pé, entendeu? Era o máximo do elogio. Aí ela falou, encerra minha carreira. Bárbara Eleodora me elogiou, vou virar cantora. Nunca tinha pensado nisso, mas realmente aquilo pra mim foi assim, gente, Bárbara Eleodora me elogiou. Essa história é maravilhosa. O Paulo Gustavo e o Marcos Magela e o Fábio Porchat, eles faziam cal, mas a gente não era da mesma turma. Mas todo mundo transitava no corredor, nos intervalos. E aí, Fábio Porchat e Paulo Gustavo tinham umas esquetes que eles estavam fazendo, mas eles iam estrear em Fraturas. Só que eles já estavam fechados com o Teatro Zembinski, na Tijuca, e falaram, alguém tem que substituir. Aí me chamaram e chamaram Marcos Magela. Eu fazia todas as cenas do Paulo Gustavo e o Magela fazia todas as cenas do Porchat. E eu fiquei assim, olha com quem eu estava, Brasil, só essa turminha. E aí, voltando àquela história de fazer o vídeo de atriz da Globo, que todo mundo se forma, vem pra Globo pra fazer o registro de atriz, de ator. E aí, um dia, meu telefone toca, era o Paulo Gustavo falando assim, amiga, tô aqui na Globo, ele já tava, não assim, meu Deus, mas já tava bombado, tô aqui na Globo e tava vendo os vídeos dos meus amigos. Sei lá como ele conseguiu, alguém deixou. Seu vídeo é horroroso, Letícia. Cara dele. Seu vídeo é péssimo, amiga, seu vídeo é péssimo. Por quê? Eu já era metida a ser intensa. E aí, o que eu fiz? Meu monólogo era uma carta da Fernanda Young, que eu sou apaixonada pela Fernanda. Mas não era Mas não era humor. a escolha certa Não ocasião. era humor. Eu acho que ele me via muito comediante, palhaça até, talvez. E eu não me via. Eu não entendia aquilo. Eu sempre fui muito engraçada sem querer, não era? As pessoas ficavam, ai, você é tão estranho, você é tão engraçado, eu ficava, sei lá, nem sabia. E aí eu fiquei, ai, amigo, e agora? Ele falou, você tem que fazer outro vídeo, você tem que fazer um vídeo engraçado, você tá aqui super dramática, não tem nada a ver. Mas eu gosto também.